Mas o que Paulo fala ali é que a gente tem que ser completo com nós mesmos. A gente não pode... Eu ouço muitas pessoas falarem que, o meu parceiro me completa. Isso pode até soar um pouco romântico, mas a única pessoa que pode completar, o único ser que pode completar é Jesus. E se você está completo com Jesus, aí, se você encontra um parceiro completo com Jesus, aí aquela relação vai funcionar. Você não pode se apoiar em uma coisa que a outra pessoa tem. Você tem que estar completo consigo mesmo. E a pessoa completa com ela mesma. Se liga nisso, gente. É lindo demais. O maior desafio que Paulo diz que a gente tem é porque quando a gente se casa, né? Antes da gente se casar, quando a gente está solteiro, quando a gente não tem um parceiro, a gente se preocupa, porque a preocupação ela tá com a gente, né? A gente não deve se preocupar, mas se preocupa de uma maneira figurada, né? Dá importância a servir a Deus, a agradar a Deus. Então o que ele fala é que a gente, quando se casa, a gente começa a se preocupar, a dar mais importância em agradar o nosso parceiro, né? Começa a gastar o nosso tempo, como que eu posso agradar essa pessoa, em vez de agradar o Senhor. E é por isso que é tão importante que a gente escolha a pessoa certa para se casar. Escolha uma mulher, um homem sábio, uma mulher e um homem de Deus. Porque aí, juntos, vocês vão conseguir agradar o Senhor, vão conseguir servir ao Senhor. E aí vocês vão se tornar uma só carne, né? Ao mesmo tempo que Paulo fala isso, eu acredito que ninguém é capaz, né, de não casar por causa da imoralidade. A gente pode entrar em detalhes, né, que dizem que talvez a gente nem era suposto para ter uma relação sexual para procriar. Talvez Deus escolhesse outra forma, mas por causa da nossa imoralidade isso foi feito. Isso é um assunto muito complexo para se discutir em um vídeo de 20 minutos. E a única coisa que nos ensina a lidar com esse tipo de tentação é Jesus, né? É a palavra que ele deixou pra gente. Então, independente de onde você morar, não coloque limites. Tenho que ir pra América, tenho que ir pra Europa, tenho que ir pro Brasil. Tudo que depende, tudo que realmente importa é como você lida com essas tentações e como que você ensina os seus filhos a lidarem com essas tentações. É isso que vai mudar o futuro da nossa geração. Os Estados Unidos, gente, é muito bom, vocês não têm noção. A cultura é diferente, né? As pessoas têm uma realidade totalmente diferente. Pessoas vivem em casas assim, sabe? E é normal. É normal. Quando o assunto é materialismo, as pessoas não é nem que não dão a importância, mas é algo natural, é algo normal, algo que é muito mais fácil de se obter. Mas por outro lado, se a gente olhar pelo lado da perspectiva, o brasileiro, ele dá muito mais valor às coisas, né? Mas isso também faz com que ele seja menos generoso, faz com que ele crie uma dependência maior, um egoísmo maior, de acordo com a matéria que ele tem, né? De acordo com as coisas que ele tem. Então tem todos os lados, né? Eu acredito que é a palavra de Deus que pode salvar toda essa sociedade, né, cara? Eu tive uma grande conversa com o Júnior ontem, com a Vareci, que é a mulher dele. A gente ficou sentado no sofá ali uma hora e meia, só conversando. Eu tava explicando pra ele a decisão que eu tomei de voltar pro Brasil. E eles foram um casal que se sacrificaram muito para ter o que eles têm hoje, para ter a oportunidade, a experiência, né, de estar aqui na América. E eles vieram para cá em 1980. Foi nos anos 80, eu não lembro exatamente o ano. Quando eles chegaram aqui, teve muitas crises e muitas dificuldades, né? Em meio a essas crises e dificuldades, eles não foram capazes de voltar para o Brasil durante 23 anos. Então eles vieram para cá e só foram voltar para o Brasil 23 anos depois, né? Então eles têm uma história ali de um sacrifício muito grande que eles fizeram pela família deles, né? Eles tiveram filhos aqui e tudo mais. É uma mudança muito grande, né? E a cultura, que a gente conversou muito sobre a cultura da América. A cultura é uma cultura muito respeitosa, né? A língua aqui é naturalmente respeitosa. Quando você conhece alguém, quando você conversa com as pessoas, você naturalmente fala de uma maneira mais respeitosa. Quando você vai num restaurante, por exemplo, você vai, fala com o garçom, você fala, se você traduzir ao pé da letra, eu poderia ter esse prato,
né? É uma maneira mais respeitosa de perguntar as coisas, né? Do que, eu quero esse aqui, né? E esse é o normal pra gente, né? E o que leva também é muita intenção do nosso coração quando a gente fala isso. Mas o natural daqui é muito mais respeitoso. Óbvio que tem altos e baixos, né? Cara, eu andei bastante já, tomara que eu consiga achar a casa dele de novo. Tirei o microfone aqui, gente, então desculpa se deu uma piorada no áudio. Mas só quero discutir um assunto que eu gosto bastante de discutir e que muita gente tem dúvida e que eu negava. Eu neguei por muito tempo isso e eu achava que era parte do conhecimento, né? Quando duas pessoas estão se conhecendo, eu achava que era parte de um namoro, né? A relação sexual. E aí, cara, quando você começa a se expor a diversas pessoas, né, que viveram uma vida toda e deixaram seus escritos, né? Começa a se expor a uma sabedoria de uma vida inteira. Eu comecei a perceber que é imaturo você simplesmente não esperar o casamento, né? Não é sábio. Por quê? Porque é da não espera que um filho com os pais separados, divorciados, acontece. Né? Quantas pessoas, né, começam a namorar, 5 meses depois a pessoa está grávida, né? Estão grávidos. E isso você ainda não conheceu a pessoa, né? Você não sabe se ela é a pessoa da sua vida, né? Se você não tem a certeza, né? Se você só começa a namorar por causa da aparência e aí vai morar junto e tudo mais. Então tudo que a igreja fala, gente, não é pra te proibir de nada, mas é pra te prevenir de coisas que o inimigo pode fazer, entende? Pra te prevenir de um mal, te prevenir de algo ruim que pode acontecer contigo, né? E quebrar a sua família. E surpreendentemente, mesmo quando coisas ruins acontecem, Deus faz coisas boas daquilo, né? Porque a gente é humano e a gente só faz besteira, a gente só erra. Então Deus arruma os nossos erros, né? Deus, a gente tá aqui no caminho de Deus e aí a gente se desvia, né? Deus, ele ou coloca alguma coisa na nossa vida que faz a gente voltar, ou ele simplesmente faz um caminho novo, que também vai ter sucesso e vai ter paz, né? Mas para isso a gente tem que entender e tem que escolher começar a seguir ele em algum momento da nossa vida.